mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Não precisa preocupar com isso, gente. Isso é coisa de teólogo, tá? Eu vou exemplificar para vocês e vai ficar facinho de entender. A questão é que, quando eu fui me debruçar na Bíblia e tentar entender o que Deus queria para a gente, eu percebi que talvez as coisas estivessem ali. As coisas talvez estejam exatamente nessa Gênese. E aí o que eu pensei? Bom, se tem alguma coisa nessa Gênese, provavelmente no desenrolar da história de Israel até chegar na gente, essas coisas provavelmente foram aparecendo ao longo da história. Sabe assim? Quando você tem um filho e aí você percebe que ele vai crescendo e ele vai pegando características suas. Gabriel tem 9 meses, mas tem hora que eu olho para ele, a Fernanda olha para ele está fazendo a mesma cara que eu faço. Sabe? Aquela coisa que na raiz, mas conforme vai crescendo, ela vai desenrolando aquilo que já estava lá na raiz. E é isso que eu queria convidar você a fazer hoje. Tinha alguma coisa lá na raiz da criação do homem, que com o desenrolar da história, essas coisas foram aparecendo. E elas chegam na gente hoje. E é por isso que a gente vai ter que ler metade da Bíblia, porque a gente vai ler um bocado de história. Tá? Então vamos lá. Eu queria primeiro convidar você a entender o que é esse mandato espiritual. O mandato espiritual é uma relação com Deus de amor e de obediência. E onde que provavelmente estava implícito esse mandato espiritual? Onde que provavelmente estava lá guardadinho isso no Gênesis? Logo no princípio, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Se Deus deseja criar um ser que é a sua imagem e a sua semelhança, é porque Ele quer se relacionar com Ele. Deus não criaria algo semelhante a Ele se Ele não desejasse se relacionar com Ele. Implicitamente nessa criação, a imagem e a semelhança de Deus já está o mandato espiritual. Olha, eu crio você, mas eu quero me relacionar com você. Eu quero que você me obedeça, mas eu quero que você me ame. E aí a gente vai começar agora a caminhar pela história de Israel, para poder ver como que esses mandatos começam a aparecer. O primeiro deles é esse, o mandato espiritual, que diz respeito à comunhão do homem com Deus, que diz respeito do amor de Deus ao homem e do homem em relação a Deus, e também da obediência do homem com Deus. Vamos caminhar para a história de Abraão? Gênesis 12, a gente vai ver dos versos 1 ao 3. Gênesis 12, de 1 a 3, Deus diz assim para Abraão. Então o Senhor disse a Abrão, ainda não era Abraão. Então o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Vou repetir esse último trecho. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O Senhor disse a Abraão, saia. E ele saiu. Abraão obedeceu. Simplesmente obedeceu. Eu não sei se você sabe, eu não sei se eu já te contei isso, mas o contexto daquela época tribal é muito diferente do contexto de hoje. Vocês já ouviram isso alguma vez? Ou vocês imaginam que aquele período é muito parecido com o nosso período? O que vocês acham que é? Vocês já ouviram essa história? Bom, Abraão viveu mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Vocês têm noção de como que seria o mundo 2000 anos antes de Cristo? Eu posso garantir para você, é muito diferente do mundo que é hoje. Para você ter ideia, é muito diferente de quando era o mundo de Cristo. 2000 anos antes de Cristo. Naquela época não tinha cidade constituída do jeito que a gente tem. Eram agrupamentos nômades que se aglomeravam para poder cuidar uns dos outros ali. Eram tribos, literalmente, tribos. E a violência naquele lugar era sem tamanho, porque as pessoas se identificavam como tribos, simplesmente. Tinha a tribo de Abraão, a tribo do fulano de tal, a tribo do outro camarada lá. E eles viviam para se proteger, e eles ficavam juntos ali para poder se proteger. E era nesse contexto que Abrão vivia. A sua tribo seria tudo para você, a sua linhagem, tudo, absolutamente tudo. As pessoas trabalhavam para o bem-estar daquela tribo. Bom, e aí de acordo com a história e de acordo com o que a gente acabou de ler,
Deus chama Abrão para ser o líder de uma nova tribo, uma tribo diferente. E em seguida ele acrescenta uma promessa a Abraão, que foi o que repeti, que através dele todas as outras tribos da terra seriam abençoadas. Já deve ter dado para perceber que naquela época as tribos existiam para sua própria existência. Isso significa que para zelar sobre a segurança daquela tribo, podia até matar outro. Se por um acaso alguém invadisse a minha região, eu mataria para proteger a minha tribo. Em outras palavras, as pessoas eram egoístas. Eu cuido só dos meus, os outros que se explodam. Eu quero cuidar só daqui, de quem é meu aqui. Eu não me preocupo com os outros. Para você ter ideia, no capítulo anterior a esse que a gente acabou de ler, no capítulo 11, a humanidade já tinha se perdido completamente, porque o texto que vocês devem conhecer fala sobre a Torre de Babel. Os homens desejavam ser deuses e não estavam nem aí uns para os outros. E aí Deus pensa assim, bom, os homens estão completamente perdidos, eu preciso começar uma nova tribo. Eu preciso encarar a humanidade de uma outra forma. Eu preciso criar uma tribo que se mova comigo e não contra mim. Eu preciso criar uma tribo que seja a minha tribo. Eu preciso ter uma tribo que caminha comigo. Bom, quando a gente lê lá, você já deve ter lido isso provavelmente nos textos mais antigos do Antigo Testamento, que fala assim, e fulano de tal acumulou tantos homens de combate, tantas espadas, tantos cavalos, tantas carruagens, fez um acordo com o rei vizinho, fez uma aliança com o rei e tal. Isso não era passatempo, gente. A ideia não era assim, bom, vamos conquistar porque devemos conquistar, tipo Alexandre o Grande ou Carlos Magno, não era passatempo. A proposta ali era vida ou morte, matar ou ser morto. Eu precisava ter muita gente, eu precisava ter muita arma, eu precisava ter muito cavalo, eu preciso ter muita carruagem, eu preciso ter isso tudo para sobreviver, porque pode vir uma outra tribo, roubar alguém da minha tribo, levar, escravizar ou então matar, cada um por si e Deus por ninguém. Entende que a violência ali era assim, absurda? Então, ter uma nova tribo que existiria não só para a sua própria autopreservação, mas por um propósito muito mais elevado de abençoar todas as outras tribos, é uma história nova, é um negócio muito diferente. E essa é a história da tribo de Abraão, também chamada de Israel. Vocês imaginem o quão difícil foi esse salto na história para sair de grupos tribais autossuficientes e que só cuidavam do próprio umbigo, para surgir uma nova tribo que, além de cuidar de si própria, ainda vai abençoar todas as outras tribos. Bom, Abraão foi obediente, ainda que isso custasse um alto preço. Abraão compreendeu a lógica do mandato espiritual. E além de amar a Deus, ele obedeceu a Deus, sabendo que ele estava dando um salto no vazio, um salto no escuro. Sabendo que ele estaria saindo da terra dele, de Ur, para uma terra que Deus diria onde seria, ele não tinha a menor ideia de onde seria, atravessaria aquele caminho, se expondo ao risco de ser atacado por outras tribos, com aquele monte de gente, mas ainda assim ele obedeceu, porque ele sabia que Deus tinha um propósito naquilo, e ele foi. Bom, e aí a gente vai para o segundo mandato, que também está lá no Gênesis, que é o mandato social, que é o cuidado da família como base. A família é a base. E onde que está lá no Gênesis essa história de mandato social? Provavelmente está ali naquele verso que diz assim, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. A responsabilidade do homem era cuidar da família, zerar pela família. Esse é o mandato social. A família como bem maior. O homem deixa mãe e pai, une-se à sua mulher e de alguma forma representa a relação do próprio Deus triuno e torna-se um só com o outro ser. Que coisa misteriosa e que coisa maravilhosa é o casamento. E é exatamente sobre isso que trata o mandato social. A família, o casamento, os agregados, cuide disso, zele disso. Esse é o princípio que está lá no Gênesis, logo no início da criação. E aí a gente continua a história de Abraão e vai ver como que o mandato social aparece na história de Abraão. Vocês veem que a coisa vai desenrolando. Estava lá no princípio. Mas conforme a história vai desenrolando, nós vamos enxergando aquilo que Deus colocou uma sementinha lá no início. Gênesis 12, capítulo 4 e 5, diz assim, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Bom, Abraão casou com Sarai e cuidou de Ló. Ló era sobrinho de Abrão,
filho de Arã, irmão de Abrão. Arã morreu. E naquela época, se um irmão morre, a linhagem desse irmão deveria ser cuidada pelo seu irmão mais próximo, ou um grau acima ou um grau abaixo, aquele que estivesse mais próximo. Arã era mais velho que Abrão, morreu. Vocês já viram histórias assim? Pessoas que perdem os pais e que são cuidadas por tios, avós. Mandato social, cuide, é sangue seu, é linhagem sua, faz parte da sua tribo. Ló não era filho de Abrão. Abrão não tinha filho, pelo contrário, ele estava doido para ter um filho, mas não tinha filho. Ló foi o filho que talvez ele não tinha tido até então. E Abrão leva Ló junto. Só que tem um detalhe. Eles ficaram tão ricos no meio desse caminho, mas tão ricos, que a terra não comportava mais os rebanhos de Abrão e os rebanhos de Ló. E aí os pastores dos dois começaram a brigar entre si, porque não tinha comida para o rebanho. Os bichinhos ficaram ricos, gente, muito ricos. E aí eles decidem, para evitar a briga, já que eu preciso cuidar da minha família, eu não vou criar um problema familiar aqui, então vamos resolver. Ló, vamos combinar aqui. Eu vou para um lado, você vai para outro. Olha aí para onde você quer ir e vai. E eu vou para o outro lado, beleza? Ló disse, ok. E eles se separam. Ló vai para um lado, Abrão vai para outro. Só que aí, se a questão é ser uma nova tribo, uma tribo diferente, uma tribo que a partir dela todas as outras vão ser abençoadas, e a história acabou de começar, a história começou muito mal. Porque a história acaba de começar e a tribo já divide. Deus acaba de falar, vamos começar uma nova história, vamos começar uma nova tribo, e mal começou e a tribo já se separa. Ló para um lado, Abrão para outro. Eu não sei se você percebe, mas na minha cabeça a história começa muito mal. E aí eu queria te convidar agora a dar um salto enorme de tempo. Provavelmente você já deve saber o que aconteceu. Abrão vai para um lado, Ló vai para outro. Abrão tem um filho, esse filho tem outro filho, e esse outro filho tem um monte de filho. E aí esse monte de filho junto percebe que aquele lugar que eles estavam morando estava acabando a comida. E aí eles falam, então vamos descer para o lugar que tem comida. E eles vão para o Egito. E eles chegam lá e aí eles começam a viver lá. Um daqueles filhos se torna governador do Egito. E eles começam a crescer, mas os reis do Egito foram se sucedendo e eles se esqueceram daquele povo. E aquele povo foi crescendo até que eles foram escravizados naquele lugar. E aí surge um profeta, aquele profeta abre o mar, aquele povo sai daquele lugar e eles estão agora no meio do deserto. Pronto, demos um saltão aí de pelo menos 1000 anos em 30 segundos. E aí a gente vai para uma história que eu ouvi o pastor Ismael contar esses dias. Ruth, que é um livro que em geral a gente passa batido, né? Uma historinha de amor aí, não vou ficar lendo esse negócio não. Ruth, Cantares, Esté, isso aí é bobeira. Isso é coisa pra gente apaixonada? É pra gente apaixonada mesmo. Você vai ver agora que a partir de agora eu tenho certeza que você vai olhar para Ruth com outros olhos. Você vai se apaixonar de verdade por Ruth. Vocês conhecem a história de Ruth? Conhece? Vou contar aqui em 10 segundos de novo. Tinha um camarada chamado Elimeleque. Ele era da tribo de Judá, morava em Judá, que era um dos filhos de Abraão, dos filhos de Abraão, aquele monte, sabe que foi lá para o Egito? Judá, era filho dele. Elimeleque tinha 2 filhos e uma esposa. E aí aconteceu de novo aquilo que tinha acontecido no passado, fome. Então vamos para outro lugar? Vamos. Ao invés de ir para o Egito, vamos para Moabe. Moabe é mais aqui do lado. E eles foram para Moabe. Chegando em Moabe, os 2 filhos de Elimeleque morreram. Os 2 meninos morreram, Malom e Quilom. Os 2 tinham ido casados, com Ruth e Orfa. Não é órfã não, gente, é Orfa. Os 2 tinham ido casados e as 2 moças ficaram descasadas. E aí a Noemi, que era a esposa do Elimeleque, fala assim, olha minhas filhas, eu não tenho mais filho, não tenho mais marido, não tenho mais nada, nós estamos numa terra aqui que eu não conheço, se vocês quiserem vocês podem ir embora. Vocês são da terra, vocês são moabitas, eu não sou. Fica aí, eu vou embora. A Orfa rapidinho falou, beleza, saiu fora. Mas a Ruth falou assim, não, eu fico com você. E aí ela usa uma frase célebre, que como diz o pastor Ismael, é aquela que está sempre nos convitinhos de casamento, que diz assim, o meu Deus será o teu Deus, e o meu povo será o teu povo. Em outras palavras, em tudo que você crê, e tudo que você pensa, é o que eu vou crer, e é o que eu vou pensar. E aonde você for, eu vou. Vocês imaginem uma nora falando isso para uma sogra, e ela nem tem mais o marido dela. E é isso que Ruth fala. E aí a gente chega no verso 2 de Ruth, nos versos 2 a 4. Diz assim, Ruth, detalhe, a Orfa vai embora, e aí
Noemi fala assim, tudo bem, então vamos voltar para Judá. Judá é a terra do meu marido, talvez a gente encontre alguém lá que nos ajude, que dê pelo menos comida para a gente. Eu não sei se vocês sabem, mas naquela época as viúvas, elas precisavam depender dos outros para poder viver. E ela pensou, bom, meu marido tem muitos parentes lá, talvez eles nos ajudem. E elas voltam para Judá. Ruth, a moabita, vem para Judá, provavelmente a primeira viagem dela, e chega lá em Judá, a terra original de Elimeleque e de Noemi. E aí a gente chega nesse verso aqui. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Bom, se você continuar lendo a história, você vai ver que Boaz olha para Ruth e fala, opa, bela moça. E Ruth olha para Boaz e fala, opa, belo moço. Bom, eles se apaixonam e se casam e têm filhos. É quase uma novela. Daqui a pouco a Record vai fazer. Pode ter certeza. Ela já está fazendo sobre a Lia lá, né? A próxima é a Ruth. Mas aí é que está o negócio. O que tem essa história? O que tem essa história a ver com a tribo nova de Abrão lá, que saiu e que se separou logo no início, Ló e Abrão para um lado e tal, e a gente caminhou esse monte até chegar aqui. O que essa história tem a ver com aquela inicial lá? Tudo. E aí agora você vai ver e você vai olhar assim, puxa vida, o livro de Ruth é realmente muito bonito. Naquela época era muito comum as regiões serem chamadas por aquele primeiro que habitou ali. Então, quando eles saíram de Judá, que era o nome de uma pessoa, e que provavelmente foi o primeiro que habitou aquele lugar, eles foram para um outro lugar. Para onde eles foram? Vocês prestaram atenção na história? Quando Elimeleque saiu, eles foram para uma outra terra. Qual que era o nome dessa outra terra? Moabe. Provavelmente foi alguém que morou naquele lugar que chamava Moabe há muito tempo atrás. Bom, se eles saíram de Judá, que era o nome de uma pessoa, e que viveu ali há muito tempo atrás, provavelmente Moabe também era o nome de uma pessoa que viveu ali há muito tempo atrás. E aí é que vem a coisa mais bonita do mundo. Judá era filho de Abraão, não filho diretamente. Quando a gente fala filho, quer dizer descendente de Abraão. Judá, Elimeleque, Boaz, Noemi, filhos de Judá, filhos de Abraão. Agora vem a parte bonita da história. Sabe qual que é o nome do primogênito de Ló? Moabe. Sabe o que está acontecendo exatamente aqui? Abraão e Ló se reencontrando. Passaram anos, 1000 anos separados. Moabe para um lado, Ló para um lado, Abraão para outro, Judá para outro. Aquela tribo original, aquela tribo que Deus falou, vem que eu vou fazer de vocês uma tribo nova, uma tribo que vai abençoar o mundo, uma tribo completamente diferente de todas as outras tribos que existiram. E logo no princípio ela se divide. Mas no livro de Ruth, essa tribo nova se reencontra em Boaz e em Ruth. Boaz, filho de Abraão. Ruth, filha de Ló. E sabe o que é o mais bonito dessa história? É que passado pouco tempo depois desse reencontro, o primeiro filho que eles têm é Obed. E Obed tem um filho, Jessé. E Jessé tem outro filho, Davi. Que coisa bonita. Abraão e Ló se reencontram, aquela tribo original, aquela tribo diferente, aquela tribo que não ia cuidar só dos próprios interesses, mas aquela tribo que ia cuidar dos interesses de todo mundo. Ela se encontra no momento da história crucial, no momento em que Israel teria o seu primeiro verdadeiro rei, em que essa nação teria um verdadeiro rei que iria unificar a nação e aí sim cumpriria o seu propósito de abençoar todas as outras nações. Sabe qual que é o nome disso? Mandato social. Cuide da família. Deus não move a história. Deus não mete a mão e trabalha na gente como se fôssemos marionetes. Ele permite que nós façamos as nossas escolhas. Mas através dos mandatos, Ele sempre zela por aquilo que Ele acha que é realmente importante. Seja a nossa relação com Ele no mandato espiritual, ou seja no cuidado com a família no mandato social. E aí a gente chega nesse momento crucial da história. E aí,
a gente vai para o terceiro e último mandato. E que talvez seja aquele que tenha verdadeiramente a raiz daquilo que seja o evangelho todo para o homem todo, que é o mandato cultural. Antes da gente ir especificamente para o mandato cultural, eu queria te fazer uma pergunta. De onde veio essa instrução que Ruth executou? Teve uma instrução, que foi: eu vou lá pegar espiga de milho, eu vou atrás dos camaradas que estão colhendo e o que sobrar eu pego. De onde você acha que veio essa instrução? Ela não tirou isso da cabeça dela. Tinha alguma coisa por trás disso. Ela não era doida de chegar e falar: não, eu vou lá e vou sair pegando o que o povo largar. Tinha alguma instrução. E a gente vai chegar lá. Mandato cultural: produzir e cuidar da criação. Onde que estava a semente desse mandato? De novo lá no Gênesis, capítulo 1, verso 28. É quando Deus diz para a humanidade, para o homem e para a mulher: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Não sei se você já parou para pensar, mas olha que coisa bonita que é isso. Vou falar aqui, calma, não se escandalize, você vai entender. Quando Deus termina a criação, Ele termina ela inacabada. Calma, você vai entender. Vai lá, Deus errou? Não, calma. Deus criou homem e mulher. Mas Ele colocou dentro do homem, dentro da mulher, a capacidade de se multiplicar e produzir mais vida. Nós somos agentes da criação de Deus. Nós agimos ativamente na criação de Deus. Deus criou um homem e uma mulher. E a partir dali, o homem foi se multiplicando, os animais foram se multiplicando. E o mandato social diz, o mandato cultural diz exatamente sobre isso. Domine sobre isso. Reine sobre isso. Cuide disso, zele disso. Só para você ter mais uma noção, quando Deus dá essa ordem ao homem: olha, tudo isso que está ao seu redor, cuide disso, zele disso. O homem ainda não tinha pecado, ele ainda não tinha caído. Logo depois o homem peca. Aí eu te pergunto, essa instrução, essa ordem que Deus deu, de cuidar de tudo, de zelar por tudo, perde a validade depois que o homem peca? Não. A ordem continua ainda hoje. Paulinho, zele por esse mundo, Paulinho. Cuide da sua esposa. Cuide da natureza. Cuide de tudo. É tudo responsabilidade nossa. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade cuidar da criação. Só abrindo um parênteses aqui para vocês terem uma ideia de como que isso é sério. A minha irmã, ela é espírita, e aí quando aconteceu aquele tsunami lá na Ásia, que matou, aquele maior, né, que matou, não sei se chegou a milhões de pessoas, mas milhares de pessoas, a minha irmã me perguntou assim: por que Deus fez isso? Me responda. Por que Deus decidiu mandar aquele tsunami lá e matar todo mundo lá? Você conseguiria responder? E eu respondi para ela: mas não foi Deus que fez, fui eu que fiz. Toda vez que eu ando com um carro desregulado e emite mais CO2 do que o permitido, eu faço parte dessa destruição. Toda vez que eu jogo um papel na rua e ele vai para o bueiro, eu faço parte disso. O tsunami é nossa responsabilidade. É a natureza gritando e dizendo assim: vocês não estão zelando, vocês não estão cumprindo o mandato cultural, cuidem de mim. Então vamos lá, prosseguindo, e agora é que a coisa vai começar a ficar boa. Como diz um amigo meu, essa mensagem é igual uma Monarch. Você sabe aquela bicicleta Monarch? Vocês lembram da Monarch? Você começa a pedalar assim, mas na hora que pega no engreno também, ninguém te pega. Então vamos lá, agora nós vamos começar a correr. Segura o lombo aí. Prepara que o mandato cultural grita. Vamos lá. Ficou claro que nós somos uma espécie de vice-regentes do mundo? Nós zelamos pelo mundo.
É nossa responsabilidade. Deus disse para Adão: cuida disso aí. Nós somos filhos de Adão. Então eu digo para vocês: cuida disso aí. Cuidem uns dos outros. Cuidem dos animais. Estou falando só da natureza, não. Quer dizer, estou falando da natureza, sim. Nós somos a natureza. Cuidem uns dos outros. Cuidem-se. É mais ou menos isso que Deus estava dizendo. Das plantas aos outros homens. Cuidem-se. Então vamos lá. Vamos responder então a pergunta anterior para a gente compreender isso. De onde que veio essa ordem para Ruth? De que ela poderia sair atrás para poder pegar aquilo que não era dela. Deuteronômio capítulo 24, versos 19 e 21, é aquilo que nós chamamos, ou que os judeus chamam de a lei da rebusca. É uma lei. Olha só o que fala. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Ruth era estrangeira e viúva, e Boaz conhecia essa lei. Agora, digamos que você aí, pensa em você, pensa mesmo, você é um fazendeiro do campo, você tem uma fazenda grande, e você está fazendo a sua colheita, e você deixa um pedaço que você passou por ele, você deixou sem colher na primeira passada, e aí você não volta para colher, mas você deixa ali, deixa para que alguém venha e pegue. Agora suponha que você é o dono de um vinhedo, você produz uva, e aí você passa lá, você passa um tempão cuidando daquelas uvas, é o seu ganha-pão, você vive daquilo, e você passa um tempão cultivando o solo, e colocando as sementes, e tratando dos galhos, e tratando dos ramos, e aí dão as uvas, e você vem e colhe uma parte deles, mas não consegue colher tudo, e aí você deixa uma parte lá para alguém. Por que que alguém que não realizou todo o trabalho que eu realizei, deve vir na minha terra, e comer a minha uva, a minha azeitona, os meus grãos que eu deixei de colher na primeira passada? Isso não é justo. Alguém acha que é justo? Está muito longe de você, né? Você não planta nada, né? Então vamos lá, você trabalha, mas o seu chefe resolve te pagar em moedas, R$1.000 em moedas de um, e aí ele fala assim para você: você vai levar aqui tudo que você conseguir levar nas duas mãos, o resto você vai deixar para o órfão, para o estrangeiro ou para a viúva. Como é que você ia se sentir? Quantas moedas de R$1 você acha que cabe em cada mão? Vamos lá, 1.000 moedas, quantos que cabe numa mão? Os mãozão aí cabe muita, mas os mãos pequenas, tadinho, cabe o quê? Quantas aqui? Na minha aqui deve caber, sei lá, umas 50 no máximo. R$100, eu ia sair de lá com R$100, e eu ia deixar 900 lá. E agora? Como é que você se sente? Uva, trigo, milho, é fácil, porque você não produz isso. Então agora vamos falar de dinheiro. Você ganha R$1.000, mas a ordem de Deus é só a primeira passada. Pega aí com as suas mãos. Você ganhou R$1.000, saiu com 100, deixou 900. Como é que você ia se sentir? Fala sério, gente, pensa aí. Sente um pouquinho. Tenta viver o que aquelas pessoas viviam. Deu aí? Deu? Sentiu um calafrio? Uma dor na alma? Trabalhei 30 dias com esse chefe chato, com esse mala, e dos R$1.000 que eu ganho eu só posso sair com 100. Essa era a ordem. Trabalha, ara o solo, rala, filho, passa uma vez só, o que sobrar deixa lá, deixa-o lá. E aí? Agora eu penso no lugar de Boaz, o bonitão que Ruth se apaixonou.
Vocês acham que ele sentiu algum problema com isso? Ele chegou picando o pé na Ruth, sai daqui, sua mendiga! Não, se você ler a história, você vai ver que é o contrário. Ele chega e fala, bonita, de onde é você? Vamos fazer o seguinte, vou pedir para os meus funcionários aqui te indicarem o melhor lugar para você colher o que sobrar. Estranho. Imagine que aquelas árvores dessem moedas de R$1. Na boa, você ia agir desse jeito? Bom, um cara apaixonado age assim, né? Mas pessoas normais não. É injusto. Em outras palavras, é injusto. Não é legal. Deus, essa lei da rebusca não é legal. Mas tem um detalhezinho muito importante aí. A gente leu até o verso 21. Olha o que o verso 22 fala. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Por isso, eu lhes ordeno que façam tudo isso. A lei da rebusca tem o verso 22 para assinar. Deixa tudo. Deixa. Verso 22 vem a palavra de Deus. Lembre-se, vocês foram escravos no Egito. E é por causa disso que eu ordeno que vocês deixem lá o que vocês não conseguirem pegar. Vocês entendem o que está acontecendo? E aí agora vocês vão entender qual que era o contexto. Essas pessoas eram escravas no Egito e foram salvos e libertos da escravidão. E é exatamente para esses ex-escravos que Deus está dando essa ordem. Agora vamos entender o contexto. Quando é que Deus dá essa ordem? Deus dá essa ordem no livro de Deuteronômio. Onde estava o povo quando Deus dá essa ordem? Onde? Eu ouvi aí. Onde? Pode falar alto, gente, tá certo. Deserto. Essa ordem foi dada no deserto. Na verdade, ele está dando essas instruções para essas pessoas pobres que vagam no deserto, do que eles vão fazer com as uvas, com os grãos e com as azeitonas que eles não têm. Estão no meio do deserto e Deus dá essa ordem. Moisés está basicamente dizendo para o povo dele, olha, não vai ser sempre assim. Não vai ser sempre a gente vagando aqui na areia, não. Vai chegar um dia que nós vamos ser bem-sucedidos. Vai chegar um dia que nós vamos ter casa. Vai chegar um dia que nós vamos ter a nossa terra. E quando a gente tiver ela, nós vamos produzir uvas, azeitonas, milho, trigo. Um dia nós vamos ser ricos. E o perigo é que essas pessoas se esqueçam do Egito. O perigo é que essas pessoas se esqueçam como foi a experiência da libertação. Quer dizer, não é justo, é o meu vinhedo, são as minhas oliveiras, é o meu campo. Por que eu tenho que deixar que uma pessoa não fez nada desse trabalho, entre aqui na minha propriedade e pega aquilo que eu trabalhei duro para produzir? Não é justo. Realmente não é justo. Ser libertado da escravidão do Egito não foi justo. A libertação não é justa. A redenção não é justa. A graça não é justa. Porque o que eles mereciam e o que nós merecemos também é a morte. O que você fez para receber a redenção de Deus? O que você fez para receber tudo que Deus te dá? Nada. Não é justo. Na verdade, a lei da rebusca, quando Moisés dá ao povo, ele está dando ordens ou são avisos? Eu tenho a impressão que são avisos. O que ele está dizendo é, um dia vocês vão ser ricos. E quando vocês forem ricos, vocês vão se esquecer que um dia vocês foram pobres. E que vocês estavam andando no deserto. E que fui eu que tirei vocês da escravidão. São avisos sobre o que essas pessoas deviam fazer com as uvas, com as azeitonas que elas ainda não tinham, mas que um dia elas teriam. Eu tenho para mim que isso são avisos que acontecem quando a pessoa perde o senso de reconhecimento e gratidão por tudo que Deus deu para a gente. E é exatamente isso que a lei da rebusca diz.
lembre-se, vocês foram escravos. E aí agora a gente vai caminhando para os finalmente, e aí a gente vai dar um saltão na história, a gente vai pular um pedação da história, vai pular até Jesus, que a gente vai falar de Jesus amanhã. E aí a gente chega no apóstolo Paulo, que também faz parte dessa tribo diferente aí, filho de Benjamim e filho de Abraão, que faz parte daquela tribo diferente, sabe? Que foi chamada para abençoar todas as outras nações. Olha só o que ele fala para o seu jovem discípulo Timóteo: ordene aos que são ricos no presente mundo, para que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que praticam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Na boa, eu imagino que você pensa como eu. Eu sempre pensei que esse versículo era para outras pessoas, não para mim. Como é que ele começa o versículo? Ordene para quem? Para os ricos, gente. Sou rico não, gente. Tem um carrinho velho, moro no apartamento que, se você ficar no meio dele assim, ó, você vira assim, você vê ele todo. Aí eu leio esse versículo e falo, bom, ele está falando para o dono da Amazon. Provavelmente Paulo está falando isso aí para o Silvio Santos, para o Eike Batista, não, esse aí ficou pobre. Falando para o, sei lá, Edir Macedo, misericórdia. Está falando para alguém que é rico mesmo, não é para mim, eu não sou rico. Você é rico? Alguém aqui é rico? Quem é rico levanta a mão aí para eu ver, quem que é rico aqui? Está comendo, né? Já que eu vou pedir dinheiro. Quem se considera rico aqui, levanta a mão. Rico mesmo, eu sou rico, sou muito rico. Beleza, ninguém. Então você pensa como eu. Eu li esse versículo e falava, beleza Paulo, joia, vou falar isso para um amigo meu que é rico. Vou pregar para ele, vou falar assim, ô fulano, eu tenho um amigo muito rico, chama Lucas. Vou pegar a Bíblia, o problema é que ele já é crente já, mas é bom, fica mais fácil. Ele já é crente, fala, Lucas, você é crente, olha aqui rapaz, você é rico, você ganha muito dinheiro, certo? Então, todos nós pensamos da mesma forma aqui, ó, estamos tudo dentro do mesmo balaio. Mas, vamos lá, os dados que eu vou passar para você são de 2007, então eles estão muito desatualizados. Imagine que tudo que eu vou te dizer agora é muito pior, beleza? Eu tenho um carro. Você tem um carro? Quem tem carro, levanta a mão para mim, por favor. Ótimo. Você faz parte dos 8% da população mundial que tem carro. 8% da população mundial não tem carro. 92% da população mundial, você tem noção do que é 92% da população mundial? Vê você andando no seu carro, pode ser um Fiat 147, 82, não interessa. Vê você andando no seu carro, aponta o dedo para você e diz, rico. Rico. Você tem acesso na sua casa a água potável e limpa? Quem tem acesso a água potável e limpa, por favor, levanta a mão. Uai, tem gente que não tem água potável em casa? Pastor Ismael, pastor Edmiro, ajudar esse pessoal aí, ó, o pessoal da ação social aí, levar um galão d'água para esse pessoal aí. Cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo não têm água potável. Centenas de milhões de pessoas no mundo sonham em ter um filtrozinho de barro na cozinha deles, igual que você tem. Aí, centenas de milhões de pessoas olham para você com seu filtrozinho de barro e apontam um dedo para você e diz, rico. Você já comeu hoje? Quem comeu hoje, levanta a mão. Eu acabei de comer ali uma comidinha especial ali que o pessoal preparou para a gente. Faltou só algumas coisas, né, Paulinho? Uns detalhes, poucos detalhes. Cerca de 800 milhões de pessoas hoje não comeram e não vão comer. Nada. E detalhe, alguns desses dados se sobrepõem.
Quer dizer, que algumas dessas 800 milhões de pessoas fazem parte daqueles 1 bilhão que não tem água potável. Logo, não comem nem bebem. As pessoas, esses 800 milhões de pessoas que viram que você comeu hoje um pastelzinho frito da padaria, ou a comida requentada de ontem, aponta o dedo para você e fala: rico. Quem está com carteira aí, gente? Vamos chegar a hora boa agora. Quem está com carteira aí? Pega a carteira, eu estou falando sério. Pega aí. Pega aí. Quem está, pega. Pega, por favor. Eu preciso fazer essa enquete aí. Pega a carteira. Pastor, está precisando de alguma oferta aí para alguma coisa da construção aí? Ou já terminou tudo aqui? Está tudo em dia? Eu preciso de alguma oferta? Então eu vou pegar para mim mesmo. Aqui já está tudo jóia. Então, pega aí. Pega aí. Gente, pode ficar tranquilo que aqui, né? Aqui a igreja é séria, tá, gente? Não é esses negócios que vocês veem por aí, não. Pegou aí? Quem tem R$2 na carteira aí? É 2 ou mais, né, gente? Mas quem tem pelo menos R$2? É sério, olha aí agora na sua carteira. Eu não tenho, eu já sei que a minha não tem. Quem tem mais de 2? Todo mundo? Então vamos lá, quem não tem R$2 na carteira, levanta a mão aí. Eu vou incluir vocês na estatística aqui. Quem não tem? Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pessoas aqui não tem R$2 na carteira. Não, é só dinheiro, cartão não vale não. Aí, ó, tem R$3,75 ali, ó. Tira onda. É de 1? Não, mas é de 1? É de 1, né? R$3,75 ali, ó. Agora eu preciso alterar aqui a estatística aqui, olha. 1 bilhão e 16 pessoas vivem com menos de R$2 por dia no mundo. 1 bilhão de pessoas e 16 vivem com menos de R$2 por dia. O que você pode fazer com R$2 num dia? Comprar uma ficha no fliperama. Nem existe mais fliperama, né? É da minha época. Dá para uma pessoa sobreviver com R$2 por dia? 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas. Como eu te falei, esses dados são de 2007. Você pode ter certeza que isso aí já deve ter quase duplicado. 1 bilhão de pessoas vivem com menos de R$2 por dia. 1 bilhão de pessoas veem você, exceto os 16 que levantaram a mão, com R$2 na carteira, veem você passando na rua com aqueles R$2 saindo para fora do bolso, apontam um dedo para você e falam: rico. Talvez você tenha a sensação de, quando você olha ao redor, de que você não tem muito, porque você vê pessoas que têm mais. Quando você olha ao seu redor assim, você fala assim: eu não tenho tanto, porque você vê o Silvio Santos. Não, eu nunca vi não, mas você vê na televisão. Você sabe que tem gente rica. Você vê o seu vizinho do lado, que às vezes tem um carro melhor que o seu. Você vê o vizinho que mora do seu lado, que tem uma televisão maior que a sua, tem uma grama mais verde que a sua. E esse é o perigo. O perigo é achar que o nosso mundo é o mundo. O perigo é achar que aquilo, esse pedacinho que eu vivo aqui, ó, é tudo que o mundo oferece. Não, sinto lhe dizer. O mundo é muito maior do que você imagina que seja. Nós somos bombardeados todos os dias por todas aquelas imagens, os modelos novos, as configurações novas. Tudo é novo, tudo é recente. Compre, compre, compre. O Plus, o A8, o A9, o A10, o A1 milhão, o Plus sei lá o que, o Plus que fala, o Plus que frita ovo, o Plus que lava a casa. Cada dia coisa nova. Porque o 10 agora já não vale, porque o 10 eu tenho que fazer um desenzinho para desbloquear. Eu quero aquele que eu aperto o dedinho e ele desbloqueia.
o modelo 2017 eu não quero porque ele não tem start-stop, eu quero 2018 porque na hora que eu parar o carro, senão ele vai desligar e vai ligar na hora que eu sair. Nós somos bombardeados, compre, 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 e aí depois de algum tempo aquelas coisas que a gente comprou, passa um pouquinho, eu já não quero mais porque ela está ultrapassada e eu quero outra que é melhor, e aí a gente vai acumulando e descartando, acumulando e descartando, acumulando e descartando. Mas deixa eu te contar um detalhe, para boa parte do mundo nós somos a foto do anúncio. Para boa parte do mundo nós somos os ricos desse mundo. O que não é bom o bastante para nós, para o resto do mundo seria mais do que suficiente. Quase que o mundo inteiro olha para a gente e aponta o dedo. E só passa uma coisa na cabeça deles: ricos. Vocês têm roupa para vestir. Vocês têm água para beber. Vocês têm comida para comer. Vocês têm casa para morar. Vocês têm carro para andar. Vocês têm acesso à saúde. Vocês são ricos. Eu tenho a impressão que esse verso que Paulo escreve para Timóteo era para mim mesmo. Eu vou refazer a pergunta agora. Quem aqui se considera rico, levanta a mão, por favor. Que bom. Porque agora a gente também está no mesmo balaio. Nós somos os ricos da carta de Paulo. Aqueles a quem Deus dá abundantemente todas as coisas. Pessoas que vestem os pobres, que alimentam os que têm fome, que dão água aos que têm sede, que oferecem um ombro para quem está sofrendo, nem que dê nada, só o seu tempo e o seu ombro para que a pessoa chore. Pessoas que visitam os prisioneiros, que convidam desconhecidas para entrar, pessoas que doam o seu tempo simplesmente para ouvir o outro, pessoas que se envolvem com políticas públicas, para poder dar o mínimo de dignidade para o seu semelhante que passa fome sobreviver, pessoas que doam sua energia, pessoas que doam, olha só, pasmem, até o seu dinheiro, pois consideram que tudo que elas têm é uma dádiva. Dar prioridade aos outros não é tão fácil, não é mesmo. E Jesus deixa bem claro que Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. E servir custa. Eu ouvi uma frase uma vez, eu não lembro nem onde que foi, mas eu até botei na projeção, que diz assim: não peça a Deus para alimentar um faminto se você tem comida em abundância em sua despensa. Na boa, gente, depois que eu aprendi tudo isso, não faz o menor sentido eu estar dentro da minha casa, sabendo que tem um morador de rua na esquina da minha casa, passando fome, passando frio, e eu ajoelhadinho na minha cama, com a minha esposa linda, com meu filho no quartinho dele, ajoelhar e falar: Deus, alimente os famintos. Deus, cubra aqueles que têm frio. Na boa. Você acha que Deus vai mandar uma cesta básica do céu para aquele cara? Vai mandar um cobertor do céu? Toma aí um cobertor. Ouvi a oração do irmão G. Vou mandar um cobertor para aquele homem que está na esquina. Que oração bonita desse rapaz. Esse rapaz é muito legal. Vou mandar junto com o cobertor uma cesta básica e uma carteirinha do plano de saúde para esse cara também. Na boa. Você tem coragem de orar para Deus alimentar o cara que está do seu lado, e você chega lá na sua geladeira, você abre lá, você tem que jogar fora os negócios que estão lá dentro, que está perdendo. Na boa, você ora para Deus aquecer o cara que está passando frio, nesse tempo frio, você abre seu armário lá, tem cobertor até mofando. Na boa, toma vergonha na cara. Eu preciso tomar vergonha na cara. Eu preciso abrir meu olho. Vai orar para Deus cuidar desse mundo. Qual que foi a ordem de Deus? Domine sobre tudo. Domínio não quer dizer tirania. Domínio quer dizer cuidado. Eu tenho o domínio daquilo, está nas minhas mãos, de plantas a outros seres humanos. Então, quando perguntarem para você por que Deus mandou aquele tsunami, você responde: por minha causa, porque fui eu que não cuidei do mundo direito, fui eu que joguei lixo na rua,
Aí quando te perguntarem, por que 1 bilhão de pessoas não tem o que comer durante um dia? Você responde, por minha causa. Sou eu. Porque tem comida perdendo lá em casa. Porque tem morango fungado lá. Sou eu. A culpa é minha, a culpa é sua. O domínio disso está na nossa mão. O domínio desse mundo. Deus não revogou a ordem. Deus não revogou o mandato. Deus deu a ordem a Adão e ela permanece na minha mão, na sua mão ainda hoje. E é assim que o Evangelho se torna integral. E é assim que é o Evangelho todo, para o homem todo, para tudo no homem. Das questões espirituais, das questões sociais, das questões culturais, da comida, da bebida, do espírito, do psicológico, do emocional. Está na mão de quem isso? Ó Deus, vai lá, confia em Ti. Rapaz, está na sua mão. Às vezes é constrangedor perceber como é que a gente gasta o nosso dinheiro e com o que a gente gasta. A gente ouve, consuma aquilo, compre aquilo e aí você vai ser feliz. E a gente nunca é feliz. Nunca torna-se feliz. Levar a sério a missão de Jesus na íntegra é perceber que a melhor pergunta que eu posso fazer não é o que eu posso conseguir, o que eu posso ganhar, o que eu posso ter. Jesus, o que eu posso ter? Jesus, o que o Senhor pode me dar? Jesus, me dá isso, Jesus, me dá aquilo. Ah, Jesus, me dá. Viver o Evangelho de Jesus na íntegra, de verdade, o Evangelho integral, é perguntar, Jesus, o que eu posso dar? O que eu posso doar? Porque todos os dias a gente pode dar alguma coisa, aqui, agora, hoje e amanhã, e de novo, e de novo, e de novo. O que você pode fazer para ser mais generoso? Você foi abençoado, você é rico, o que você pode dar? Quem você vai abençoar? Quando nós oferecemos graça às pessoas oprimidas, quando nós damos a ela aquilo que elas não podem devolver para a gente, aí a gente entende a graça que Deus já nos ofereceu. Quando eu faço um gesto de graça em relação a alguém, eu compreendo perfeitamente o que é a graça e eu percebo o quanto eu sou agraciado. Por isso, quando Jesus fala sobre dar água aos que têm sede, eu tenho a impressão que a ideia dele não é só saciar a sede daquele que tem sede, mas eu tenho a impressão que é fazer com que a gente tenha a memória, venha à nossa memória a dádiva de água que a gente sempre teve. Dê água ao sedento e aí você vai perceber que você sempre tem água. Dê comida ao que não tem comida, e aí você vai perceber que você sempre tem comida. Dê roupa ao que não tem roupa, e aí você vai perceber que você sempre tem roupa. Deus quer que eu compreenda que a minha abundância é a necessidade de outra pessoa. Aquilo que eu tenho sobrando é aquilo que falta para outro. E aí, gente, para a gente encerrar, queria convidar a Paulinha, a Amanda. Aquela tribo original lá, aquela tribo que Deus chamou e falou assim, olha, eu quero fazer de vocês uma tribo nova. Todas aquelas outras tribos ao redor lá, elas deram lugar aos estados nacionais, aos grupos familiares, aos países. A coisa foi modernizando. A coisa vai ficando mais chique, a coisa vai ficando mais legal. Aí não é mais tribo, agora é país, agora é estado, município, tal, ficou legal. Mas a violência e o individualismo característicos do Antigo Oriente, daquela época, em que a pessoa não podia nem sair, porque senão ela podia ser capturada e morta e escravizada. Olha, eu vou falar para vocês que tem lugares hoje em que isso até piorou. Tá vendo? A gente ficou mais chique, ficou mais moderno, país, tem até ONU agora para resolver os problemas entre os países. Mas eu tenho a impressão que a violência daquela época ela é bem semelhante com a de hoje.
O individualismo talvez seja até pior, porque a gente só pensa no nosso próprio umbigo. Eu nem faço parte de tribo, mas eu só me preocupo com o meu bem-estar. E aí, cabe a nós, herdeiros de Abraão, chega até nós, cumprir a vocação de abrir mão do nosso conforto para encarar um mundo tão violento e individualista quanto aquele mundo que ele viveu. E sabe, hoje eu tenho a impressão de que ele anuncia a todos aqueles que se tornaram filho deles a mesma palavra que ele disse para Abraão: olha, em você, Geraldo, todas as nações da terra serão abençoadas. Em você, Paulinho, todas as nações da terra serão abençoadas. Em você, pastor Ismael, em você, Ilan, todas as nações da terra serão abençoadas. O chamado original de Abraão pertence a mim, a você. Nós somos uma tribo diferente. Fomos chamados para ser uma tribo que não pensa só nos próprios interesses, mas que abençoa o mundo inteiro. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora. Acho que eu já falei isso aqui, não tem nada de místico nisso, mas é só para que você não se disperse, para que nada que tiver ao seu redor tire a sua atenção. E eu queria que você pensasse, como é que você tem gastado seu dinheiro? Você tem realmente se preocupado com o bem-estar das pessoas que estão ao seu redor? Você tem orado para Deus alimentar os famintos enquanto está perdendo comida na sua casa? Você está pedindo para Deus aquecer os que passam frio enquanto tem cobertor mofando na sua casa? Você continua se achando pobre, mesmo sabendo que você é o destinatário da carta de Paulo, quando ele diz que ordene aos ricos desse mundo que não sejam arrogantes? Eu queria que você fizesse dessa música a sua oração, e que você pedisse a Deus para que você seja a extensão das mãos dele, para que cada vez que você abra a sua boca, para que você olhe para alguém, cada vez que você dê um passo em direção a alguém, que sejam os olhos de Deus, a boca de Deus, o coração de Deus batendo dentro do seu peito. Faça dessa música a sua oração.